Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta quarta-feira. Hoje é um dia de reflexão. Os times estão mudando de técnicos, né? E o Oswaldo de Oliveira vai para o Palmeiras, o Tite volta para o Corinthians, o presidente internacional. Há uma confusão danada. Então, um momento de reflexão. Mas o que eu ia comentar, eu falei tem uma quadrilha instalada na região assaltando caixas eletrônicos, né? Eu chamei a atenção do comando da Polícia Militar, que na minha opinião está sendo omisso, porque já há mais de 2 meses que essa quadrilha vem agindo. Primeiro fechou a Dom Domênico Rangoni, depois atuou no polo petroquímico, depois foi... já agora está dentro da cidade, né? Entraram em alguns supermercados, tiveram a ousadia de invadir a Unisanta, prenderam lá o pessoal da TV Santa Cecília, pegaram a François, que é uma moradora ali conhecidíssima, mora no prédio do lado lá, e agora na segunda-feira, na madrugada de terça, tentaram explodir também o caixa eletrônico de um supermercado na Praia Grande. Eu, particularmente, tenho comentado aqui que acho que o comando da Polícia Militar, os policiais, o pessoal que está na rua não tem culpa, anda com o colete de bala vencido, recebe um salário miserável, não tem um plano de carreiras, sofre com um estatuto ainda militarizado. Então não dá para cobrar muito. E se der um tiro em alguém que esteja em confronto, ainda vai retomar pau dos direitos humanos, né? Então apanha da torcida do Santos aqui na Vila Belmiro. Então o policial militar só, porque não pode bater, porque se bater, não, mas aí não pode e tal. Então realmente é um conflito. Agora, a culpa do comando que não consegue... A única política de segurança pública que eu vejo são faixas, que eu acho isso absurdo, né? Eles mandaram, a Polícia Militar mandou fazer um monte de faixas e colocou nas esquinas, dizendo aqui alto índice de roubo de moto, alto índice de roubo de não sei o quê, não use relógio. Se estacionar sua moto, coloque tranca, senão vão roubar. Quer dizer, eles sabem onde é o problema, mas preferem avisar a sociedade do que combater a criminalidade. O Rafael Ambrosio, boa tarde, obrigado pela participação. Uma pesquisadora da Unicamp, ela fez uma tese de mestrado e ela criticou e condenou, além de alertar, para o processo de urbanização da cidade de Santos, né? E a Maria Isabel Martins, ela defendeu junto ao Instituto de Geociências da Unicamp, sob a orientação do professor Lindon Fonseca Matias. E o estudo integra um projeto temático da FAPESP sobre mudanças climáticas nas regiões metropolitanas. A orla marítima do município e o seu entorno são as áreas escolhidas para os empreendimentos verticalizados de alto padrão e que abafaram, tiraram a circulação de ar. Mas eu queria voltar nos anos... época do Marquito, eu não era nascido, anos 60, 70, a Arena e a Lacap, que eram as duas grandes construtoras, e que fizeram o paredão da orla da praia, com apartamentos que hoje me parece que querem voltar com esse projeto, apartamentos, unidades habitacionais sem garagem. E fecharam, principalmente o José Menino, até eu acho que o Canal 4, passando um pouco o Canal 4, fecharam a orla marítima, o que criou depois algumas ilhas de umidade muito grande, como por exemplo a Rua Arthur Assis,
na paralela à praia no Boqueirão, que você vai lá, se você hoje está um baita de um sol, se você passar lá, você vai sentir frio. Boa tarde, obrigado pela participação. Bom, boa tarde, Augusto. Agradeço o convite de estar aqui no seu programa. E o processo de verticalização em Santos, ele tem alguns aspectos que eu considero negativos, e um deles é esse justamente essa condição de falta de ventilação em Santos por conta dessa parede de edifícios grandes, o que cria problemas dentro da ilha, né, de espaços às vezes com uma temperatura um pouco maior, mas cria também a impossibilidade de incidência de sol em algumas ruas, dependendo da posição do prédio, né, do edifício. É legal a gente lembrar, fazer um histórico aqui anterior, que a gente tinha um processo no início, um pouquinho no início ali dos anos 40, 50, quando o mercado imobiliário ele queria construir, inclusive, aonde tem hoje o Jardim, né? Começou da divisa e veio, e foi um processo conflituoso e tenso. Inclusive, uma curiosidade, um dos prédios não paga laudêmio, apesar de ali ser uma área claramente da Marinha, né? Dentro da legislação da Marinha. Isso eu não sabia, mas o que a gente tem de conhecimento de registro é que justamente tinha um processo de pressão do mercado para construir, para fazer esses edifícios pé na areia, e na época houve uma discussão com a Câmara e acabou se proibindo a construção. Você imagina hoje a Avenida da Praia com prédio dos dois lados, né? É verdade. Então esses impactos que são consequências às vezes de processos que não são tão pensados ou discutidos como deveriam, ainda mais se tratando de construção da cidade, que não tem volta, depois que você constrói um prédio você não consegue demolir ou retirar por revogar ou mudar uma lei, são impactos permanentes. Então, essa questão do ambiente urbano ela é muito importante, mas como coloca a pesquisadora, tem a questão do modelo de urbanização e de verticalização, que hoje em Santos atende apenas uma faixa de renda, que é a classe média alta. Então, é um modelo também perverso, porque acaba pressionando e excluindo da maior parte do mercado, da produção imobiliária, não só famílias de baixa renda, que são historicamente excluídas e que eu acho que dependem de processos de incentivo do governo, e hoje a gente tem aí alguns programas do Minha Casa Minha Vida que tem problemas para resolver ainda, de atingir as famílias de menor renda, mas Santos hoje tem um problema de exclusão de um mercado popular aí de quem ganha até 10 salários mínimos. Em Santos tem dificuldade de acessar um imóvel novo do que o mercado apresenta. Eu particularmente acho que os dados mostraram que 30% dos novos moradores da Praia Grande eram santistas, viu, Marquito? Boa tarde, obrigado pela participação. Nós estamos falando disso, mas eu vi recentemente uma carta que você soltou criticando a falta de respaldo das empresas, as concessionárias públicas, cada vez mais prestam serviço a todos nós, mas você não consegue mais encontrar a empresa. Ninguém né? para reclamar. Ninguém para reclamar, não é isso? Boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde a você, Augusto, ao Rafael Ambrósio e aos telespectadores. É verdade. Primeiro, assim, boa parte das pessoas que residem hoje em Praia Grande, de fato, residiam em Santos, né? Isso que o Rafael falou, na medida que o pessoal de classe média para baixo, a classe operária, de fato, não consegue mais adquirir imóveis em Santos, eles começam a ir para outras cidades, para a cidade vizinha. Só para você ter uma ideia, no meu sindicato, a maioria dos funcionários e boa parte dos diretores moram na Praia Grande. Puxa vida. Então eles vêm todo dia para cá para trabalhar. Agora, o que a gente percebe, você citou aí que eu falei dos serviços públicos, eu tenho notado que no segundo mandato do Beto Mansur para cá, apenas para situar a época, não é crítica direta a ninguém, mais de lá para cá, Santos e Baixada veio perdendo muita representatividade nas empresas de serviço público. Primeiro nós perdemos uma série de consulados. Depois a Telefônica fechou o atendimento, houve uma demissão na época de cerca de 250 trabalhadores. Depois a CETESB, mais recentemente,
transferiu seus técnicos para o interior. O governo do estado aumentou o número de agências para o interior. E nos largaram quase aqui 3 vezes, só que não contratou gente. Pegou de Santos e levou para lá algumas pessoas. Já eram poucos aqui, né? Já eram poucos, né? E também, e outros, quer dizer, a Ecovias, o pátio da Ecovias saiu daqui da região, se não me engano foi para o ABC. O Centro de Operação e Controle da CPFL fechou esse ano. O 195 faz 3, 4 anos na Sabesp que fechou. É verdade. Foi transferido também para o interior. O diretor do litoral da Sabesp, esse cargo foi extinto em 2002, 2003, né? Então nós não temos mais representatividade. E o que o sindicato particularmente, eu escrevi enquanto dirigente do sindicato, dos urbanitários se preocupa, é que justamente eu acho que precisava ter uma atuação maior e melhor por parte das prefeituras na região, no sentido de cobrar a AGEM, no sentido de cobrar o governo do estado para aumentar essa representatividade. Eu acho que a AGEM não tem mais o que cobrar, viu, Marquito? Desculpa. Eu teve aqui um convidado, eu não vou me lembrar agora o nome do convidado, e que sem querer, ou querendo, ele falou isso, pô, mas a AGEM há 10 anos, o que a AGEM fez em 10 anos? Esses dias eu também vi uma matéria do Armênio Mendes na tribuna. O Armênio, que é um empresário que não costuma expor publicamente as suas ideias, né? Criticando a AGEM, né? E aí eu vejo um conflito dessa sobrecarga de construção, né? E vira e mexe eu encontro algumas pessoas da antiga que me dizem o seguinte: olha, na rua tal, a bitola do esgoto, aí fala aquelas polegadas que eu não entendo porcaria nenhuma, não vai dar certo, tá o maior volume, tinha que trocar. Tem uma rua, a Clay Presgrave do Amaral, que tem 7 prédios lá com 35. E eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que não foi feita nenhuma modernização, nem nos serviços de esgoto e nem nos serviços de energia elétrica. Pergunto, não vai haver uma sobrecarga? Esse é um ponto que a gente tem alertado já há alguns anos, da nossa preocupação em função do boom imobiliário aqui em Santos, especificamente. O Rafael falava sobre isso, e são prédios altíssimos, que é um grande número de apartamentos, além da questão climática do ambiente. Nós temos problemas, ou teremos, ainda nem tanto, mas teremos problema de estrutura, sem dúvida. Você imagina isso tudo habitado, que construíram nessa perspectiva, sim, de vender em função do desenvolvimento da Baixada Santista, quer dizer, aeroporto no Guarujá, VLT, tá certo? Ampliação do porto, a Petrobras, quer dizer... Não vamos falar de Petrobras, que tá bom. Então o pré-sal... Hoje eu soube de dois que infartaram aí, que descobriram que a Petrobras bateu em R$8 a ação. As ações, então na hora de comprar, né? Bom, mas enfim, tudo isso... eu não arriscava, hein? Eu não sou dado da Bolsa de Valores ou mercado imobiliário. No ano que vem, a Petrobras tem 60 bilhões de dólares de compromissos para honrar. Então não vamos falar disso. Vamos da Petrobras. Augusto, eu queria fazer uma complementação na fala do Marquito, que é a seguinte: Santos ela é uma cidade antiga, com sua estrutura urbana consolidada antiga, né? Então, eu participo do Conselho de Desenvolvimento Urbano, né, o Conselho Municipal, e lá a gente tem feito algumas discussões, e agora está em curso a revisão da Lei de Uso do Solo. Teve a reunião semana passada. Semana passada, ia ter uma hoje de manhã que cancelaram, a gente ainda não sabe o motivo. De manhã é um bom horário para marcar uma reunião como essa? Tão então, importante? Não, assim, do ponto de vista da participação é muito ruim. Sempre é. Historicamente, eu participo há 7 anos, historicamente as reuniões são às quartas-feiras, às 10 da manhã. Péssimo horário. Péssimo horário. O conselho... Quem é o presidente do conselho? É o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Nelson. Eu acho, posso só fazer um par. Eu acho criminoso os conselhos populares se reunirem, ou conselhos que têm que ouvir a sociedade, se reunir em horário comercial. Porque para o Nelson é fácil. Ele é secretário, ele chega para a secretária, vou trabalhar, vou para a reunião do conselho. Agora, qualquer outro que quiser participar, ele tem que interferir o seu dia de trabalho para participar num tema
que é de fundamental interesse a todos nós, como o Condema, que se reúne às 9 horas da manhã de terça-feira. É criminoso isso. Quem marca, se o Nelson está marcando, ou se já adotou, mas o outro também fazia. Não é porque o outro fazia errado que você tem que continuar fazendo errado. Marque à noite, marque a partir das 18h30. Deixa a sociedade participar um pouco. Parece que vocês querem fazer uma caixa preta para ninguém ter acesso às coisas. Fazem coisas erradas nessas reuniões? Tem suruba? Tem alguma coisa? Eu nunca participei de nenhuma. Não, é porque eu tô te perguntando isso, porque vai ver que os caras fazem alguma coisa que não é para ninguém saber. Então faz num horário que no cidadão que trabalha, porque não adianta também só participar os aposentados. Não é? E aliás, não é porque o cara é aposentado que não tem as suas atividades. Eu acho que é tão simples marcar num horário. Você não seria mais agradável às 19 horas, por exemplo? Com certeza, de Desculpe fato, os conselhos eles precisam repensar o modelo de atividade, porque realmente ele cerceia a participação. A gente tem uma ou outra participação daquela pessoa que é representante de bairro e que vai, mas mesmo assim quando o tema é específico. Eu queria complementar essa questão do CMDU, que é assim, o CMDU, eu sempre critiquei ele pelo fato de que algumas pessoas falam que ele é mas é um conselho técnico, né, para discutir questões técnicas. Mas ele é técnico muito porque as suas cadeiras, elas, a rigor, são vitalícias. Não é um conselho organizado por segmento, mas por entidades. Então, não é o segmento das universidades que de 2 em 2 anos escolhem seus representantes. São as universidades tais que têm cadeira vitalícia lá e indica o seu representante de 2 em 2 anos. Isso prejudica, por exemplo, o sindicato dos urbanitários não tem assento lá. Do modelo que está hoje, ele não disputa a vaga e não participa. Não temos assento nem lá, nem no Condema. Então, é um absurdo, e parece que na última revisão do plano diretor mudou-se isso, até porque é uma recomendação federal que os conselhos sejam proporcionalmente representados por segmentos. Então, os segmentos da sociedade civil, dos sindicatos, das associações, né, das universidades, enfim. E isso prejudica porque ficam sempre os mesmos órgãos e entidades participando eternamente. Mas a questão da infraestrutura, a gente faz sempre a defesa que a legislação urbanística em Santos ela é muito permissiva. E isso permite esse modelo de construção que a gente tem hoje, com número de vagas de garagem livres e uma série de áreas não computáveis, né, e um coeficiente de aproveitamento que já é alto nos padrões das cidades brasileiras. Santos, eu sempre falo que ela não tem zoneamento, né, porque o zoneamento dela é praticamente igual em todos os lugares, tirando o morro que tem alguma... aquele trecho da Ponta da Praia que o Papa dos clubes. Sim, porque aí são NIDs, né? São zoneamentos específicos para incentivar um certo tipo de empreendimento. Mas, no geral, Santos tem um coeficiente de aproveitamento, uma densidade urbanística de Avenida Paulista. Se tivesse mercado e condição de mercado para construir, a ilha inteira ficava como está a Orla da Praia. Eu tenho passado, hoje eu passei em dois, 3 lugares, na costa, com esqueci o nome da rua, uma esquina onde até era um equipamento da prefeitura, já virou um terrenão, vai construir. Na Pedro América eu vi um outro terreno, na Conselheiro Neves eu vi um outro terreno também. Parar de construir, o pessoal não parou. Deixa eu só fazer 2 comentários no que você falou. Primeiro, você falou da área construída. Um grande construtor português uma vez me disse o seguinte, não vou falar nomes para não identificar, mas ele me disse o seguinte: se eu pegasse um fiscal sério e com uma trena correta e me disse todos os prédios construídos nos últimos 10 anos, ou mais, Beto 8, nos últimos 16 anos, a área construída superava a área construída real, é superior à área permitida do projeto. Houve nos últimos 16 anos uma facilitação na construção e nessas construções irregulares. Como ninguém vai com uma trena, você imagina que a prefeitura esteja fiscalizando. Essa foi uma observação que me chamou muita atenção. Inclusive de um prédio na Ponta da Praia, aquele último antes da balsa, de que aquele prédio estaria totalmente fora da legalidade.
Uma outra coisa é a questão dos tombamentos, né? Quer dizer, Santos virou e atende a todos. O próprio Armênio sofreu, comprou o Avenida Palace, ele tinha consultado antes, não havia projeto nenhum e tentaram tombar. Esses dias eles me disseram que tentaram tombar a arquibancada da Portuguesa, Santista, que é a primeira arquibancada de cimento da América Latina, né? Aí eu também achei um certo preciosismo. E acho que essa participação efetiva das faculdades, das universidades, aqui eu vou fazer uma crítica e vou dizer o nome da pessoa. Tem um professor na Unisanta, não tenho nada contra, até achei ele uma pessoa simpaticíssima, alegre, contagiante, tal, o professor Áureo, que se equivocou em 2 momentos e que me prejudicou muito me criticando. Um, no projeto Bagres. Projeto Bagres, que ia ser instalado na área continental de Santos, né, em parte da área continental, e que na audiência pública na Unisantos eu fui o único que critiquei o projeto e disse à moça do IBAMA que aquele projeto era criminoso e que o que eles estavam apresentando ali ou era falso ou tinha equívocos. E depois nós descobrimos a Operação Porto Seguro com os laudos técnicos, os pareceres técnicos todos comprometidos. E o Áureo era defensor e bateu boca comigo lá e tal. E eu falava, o senhor deve, ou o senhor não conhece o projeto, ou o senhor recebe dinheiro de alguém, ou o senhor está equivocado. Ou não conhece, ou está equivocado, ou está levando uma grana por debaixo do pano. Eu imagino, pelo que eu conheço ele, que ele estava equivocado. E o segundo, que foi a questão da Petrobras, quando eu também critiquei o projeto 6.000 trabalhadores nas 3 torres e que depois a gente viu a diminuição. Acho que a participação efetiva faz com que o cara ache que é dono da cadeira. Não sei se ele participa, mas eu sei que ele participa representando a universidade em outros assentos, e acho que é fundamental você ter um rodízio, né? Isso, então, e assim, eu citei a universidade como exemplo, mas, por exemplo, a gente tem... A Associação dos Engenheiros está lá também, não está, não? Tá, a Associação dos Engenheiros eu acho que está. A gente tem, no meu ponto de vista, uma representatividade desproporcional do setor da construção civil. Nós temos os 3 sindicatos, né? A Associação dos Construtores da Baixada, o Secov e o Sinduscom participando. E eles... Secov, o Sinduscom e o Secov. Né? São as 3 entidades aí do mercado imobiliário e eles, por exemplo, têm uma representatividade desproporcional em relação aos outros sindicatos. Eu represento o Sindicato dos Arquitetos, né? Mas quais são os outros sindicatos participantes? Não tem. Então... E você só representa agora porque houve porque antes era junto, o Sindicato dos Arquitetos e Engenheiros. Não. Já era o Conselho Regional, o CREA e o CAL. O sindicato é o Sindicato dos já Arquitetos. Era dos arquitetos. Mas assim, o sindicato também tem assento vitalício. Entendi. Entendeu? Antes era a professora Lenimar, hoje sou eu, mas, por exemplo, se a gente faz uma eleição de 2 em 2 anos no setor, né, no segmento sindicatos, de repente o Sindicato dos Arquitetos sai, entra dos urbanitários, sai o Sinduscom, entre outro que represente algum sindicato, aumenta a participação, né? Enfim. Mas eu acho que isso prejudica a discussão e às vezes tem desproporcionalidades na hora, porque a gente tem voto e vota lá as minutas finais do Executivo quando vai para a Câmara ou vai para uma audiência pública. Então, eu acho que a gente poderia pensar nessa questão de mexer, né, nos segmentos, na organização ou no aumento da representatividade. Em relação a essa questão de você ter apartamentos e prédios construídos com índices maiores, Santos já tem um problema que ele tem as áreas não computáveis, né? Sim. Então você tem garagem, área comum, corredor, área técnica, varanda, tudo isso não é computável. Então você tem um coeficiente básico na praia, por exemplo, de 4 ou 5, mas o prédio, quando você for ver, ele tem 10 de aproveitamento. Eles colocam muita coisa. Antes era pior, porque, por exemplo, a varanda, a área não computável, né, para a gente entender, ela não serve de área para cálculo nem de imposto e nem de área construída do projeto. Então, o empreendedor ele ganha para vender a varanda gigante, porque está ali de frente para a praia, o valor do apartamento encarece, mas não tem IPTU
incidindo nessas áreas. A área técnica, eu já vi projeto que a área técnica era do tamanho de um quarto. Então o cara põe no projeto área técnica e vende como quarto adaptável. Né? A varanda tinha o tamanho da sala. Aí o cara põe o vidro. Então isso na última revisão, alguns índices, com muita batalha, né, foram alterados. Então a varanda pode ter até 1/3 da sala para não ser computável. Entendi. A área técnica tem lá uma metragem limitada, mas mesmo assim é o paraíso da construção, né? O cara pode morar na varanda, fechou com vidro. Pode, não é? Lógico, com certeza. Não vai ter... Pôr o cunhado para dormir. Pode pôr o cunhado para dormir. Na varanda não, Marquito. Põe o cunhado para dormir na área de ser... Nem sogra. Você põe na área técnica. Sogra e cunhada na área técnica. A varanda que é o melhor lugar é o ambiente... Eu estou falando dessa participação porque até essa questão que o Rafael está dizendo, de uma revisão, na verdade eu acho que nós devemos aumentar a participação. Se você pegar a média de participação das reuniões, invariavelmente é muito baixa. As pessoas não têm uma... só quem tem cadeira. Então se você tiver... Não, e mesmo assim, pontual lá, não é todo mundo que bate cartão. Tem um pessoal lá que... Normalmente o poder público vai, porque ele está no horário de trabalho dele, então ele acaba vai representar um secretário. Agora, a sociedade já está mais presente. Sem dúvida. Eu acho. E aí tem uma outra questão também. Os conselhos municipais, eles não são deliberativos, né? Me parece que o único conselho municipal que é deliberativo saúde é o saúde. Criança de adolescente também é. Também é. O CMDU é. O CMDU também é. E o Condema é. Condema também. Então, enfim, são poucos. Nós temos aí... Quantos? Mais de 20 conselhos municipais. Possivelmente. Então, isso é uma outra questão. Além dessa coisa da representação por segmento que o Rafael levanta, eu acho que nós temos que fazer também algum meio de que os conselhos municipais fossem deliberativos. Porque, afinal de contas, eu acho que é aí que você vai ter uma participação muito maior da sociedade também. Tem um projeto que muda a paridade, não sei se já está em vigor, não está em vigor, se foi aprovado, que passa para a sociedade civil 60% e o poder público 40%, porque aí também tem um ponto. Esses que são deliberativos, a paridade, normalmente o poder público sempre está presente e a sociedade civil, se um não for, perde. Nós temos que repensar isso também. Também. Porque eu falava no início dessa questão do desenvolvimento de Santos, em contrapartida a gente está perdendo representatividade e participação nos conselhos, já que nós discutimos isso também. Porque esse problema das construções aí que estão avançadas e tudo isso que nós já dissemos, tem também a questão da infraestrutura, né? Você me perguntava, foi trocado a rede de água, foi investido na rede de energia? Eu diria muito pouco. Isso só é alterado no momento em que dá problema, né? Não existe uma manutenção preventiva. Aliás, há muito tempo nós não temos manutenção preventiva nos serviços públicos. Nós temos uma manutenção corretiva, né? Por isso que eu digo, há uma desconformidade no planejamento do avanço da construção civil, do setor da construção civil, em detrimento de outros setores, né? Posso até estar enganado, mas a gente não tem essa discussão, o sindicato não consegue debater isso, não consegue discutir isso em nenhum conselho, em lugar nenhum, e já de algum tempo a gente vem apontando para esses problemas. Tomara, sinceramente, que a gente esteja equivocado. Mas eu acho que daqui num tempo nós poderemos ter problema com questão de abastecimento de água, com coleta e tratamento de esgoto e também com energia para todo mundo. Porque você imagina, e eu estava dizendo isso, esses prédios estão sendo construídos para serem habitados, né? Em função da perspectiva de muita gente vir morar aqui, em função do desenvolvimento de Santos e da Baixada e tudo isso. Você imagina se nós não tivermos investimento em infraestrutura, né? A que ponto nós chegaremos? Eu acho que isso passa principalmente pela questão do tratamento de água e esgoto, né? E que eu acho que é uma demanda de maior investimento. Você deve saber melhor do que eu escuto dizer que a estação de tratamento da Sabesp ali no Orquidário, ela é preliminar, né? Ela apenas... É pré-condicionamento. Pré-condicionamento para mandar pro emissário, pelo emissário, né? Já escutei, nunca tive essa
essa vontade, iniciativa, mas já me disseram que se sobrevoar o final do estuário existe uma grande mancha marrom. Quer dizer, há o equipamento hoje não suporta já o volume de esgoto que está sendo. Tanto é que me parece que havia um estudo para ampliar mais tubulação, levar mais para mar adentro. Mais mar adentro. Porque quando foi construído em 79, né, os estudos técnicos, tudo, a tecnologia na época e tudo, garantia que 4,5 km para dentro você já colocava nas correntes. Nas correntes marítimas, e isso levava e diluía normalmente. O que ocorre é que aumentou significativamente a população, né? E você vê, hoje o porto não tem rede de esgoto. Não tem. Né? Vicente de Carvalho aumentou gente pra Nossa, caramba, e o prainha, tratamento, muita gente morando, quer dizer, e o sistema de esgotamento lá ainda é deficitário, apesar de todo o investimento. Você tem a área continental de São Vicente, tem a área que também é em loco. Aquela região ali passando a Ponte Penso, ali é um problema sério, vai tudo para os canais. E a Sabesp fez um grande investimento, viu? Vamos dar valor, investiu bastante nisso, mas eu ainda acho assim, demora tanto, porque você tem que fazer o planejamento, você tem que pegar a aprovação, aí você vai buscar recursos, por exemplo, no Banco Japonês, como foram buscar, ou você vai buscar, que foi uma época, no Banco Mundial, e até liberar essas coisas, demora muito. Quando conclui a obra, já está Mas você está falando de investimento, por que o Alckmin lançou agora um pacote, ou vai lançar um pacote de multas e sobretaxas? Aliás, ele mudou o secretário por causa disso, né? Que o secretário que assumiu, que é presidente da Agência Mundial de Água, é um técnico, um cara que conhece muito, eu já vi algumas entrevistas dele, ele é a favor de se sobretaxar quem usa mais água, né? E o Alckmin mudou ele já pensando nesse projeto, nessa proposta do pacote de multas e sobretaxa para conter gastos de água. Em contrapartida, a gente escuta que a Sabesp, 30% do que a Sabesp distribui de água se perde no caminho. Então é um contrassenso. Quer dizer, o cara que vai usar água toma uma naba dessa, e a Sabesp, que gasta 30% do que ela tem que distribuir, aí você falou do corretivo e não há o investimento. Essa é uma preocupação. Inclusive tem uma coisa curiosa, que ali no Orquidário tem um senhor que mora num canalzinho lá, que todo dia ele fotografa o esgoto saindo. Não, a água pura. Que ele diz que a Sabesp alega que é um a mais, que tem aquelas coisas que você não consegue falar. Mas se está sobrando, pode jogar fora. Não dá para entender. E o município de Santos, no litoral de São Paulo, ele reclamou de um buraco que vem causando, está no G1, um buraco que vem causando problemas para os moradores da região central da cidade. Ele mandou uma foto. Nós temos essa foto não, né, Daiane? Por meio da... Ele explica... onde é o buraco aqui? Deixa eu achar. Na rua Brás Cubas. Ele alega que fica lá jorrando água limpa. A Sabesp informou que o conserto no trecho da rede de água da rua Brás Cubas, esquina com a rua Marechal Pego Júnior, que vão ser realizados, mas a água continua jorrando de forma... Então, Augusto, a infraestrutura em Santos, como eu estava falando, ela é antiga. Então, uma das preocupações que eu observei, inclusive, da CEDURB apresentando o processo de revisão da Lei de Uso do Solo, é a proposta de diminuir o coeficiente de aproveitamento da zona intermediária ali do VLT de construção, sentido centro, para limitar um pouco a metragem, né, que é permitida para construir, justamente porque eles fizeram, segundo o técnico que apresentou, fez um estudo de que a infraestrutura hoje ali não comporta. Né, em que pese os empreendimentos terem que apresentar aquela carta de diretrizes da CPFL e da Sabesp dizendo que a infra é disponível, é suficiente para atender o empreendimento, do mesmo jeito que a gente tem dúvidas quanto à efetividade da fiscalização em relação ao projeto e à área construída, a gente pode ter dúvidas se realmente isso vem sendo feito. Né? Da CPFL acho que não. Não. Da Sabesp eu não vou dizer, porque embaixo da terra a gente não tem como avaliar. Mas da CPFL eu não vejo troca de
cabeamento, eventualmente, não sei se eles vêm fazendo esse investimento. Você acha que estão fazendo, Marquito? Eles, de um tempo para cá, até porque atendendo uma reivindicação nossa, eles contrataram uma gente. Esse ano foi contratado cerca de 25 eletricistas. Pela CPFL ou para terceirizada? Não, pela CPFL. Foi primarizado a mão de obra. Esse é um outro crime, né? Esse é o problema, é um dos problemas, né? Quer dizer, é uma série de fatores. Mas a CPFL vem incentivando troca de cruzeta e tudo, que era o que era feito antigamente, era manutenção, né, preventiva e não só correntiva. Mas mesmo assim, quer dizer, ainda falta muita coisa para fazer. O que a gente verifica realmente é que não tem, os investimentos ainda, eles são muito poucos perto da necessidade que se tem, da grande demanda que vem por aí, né? Essa crise da água, por exemplo, em São Paulo, só para citar rapidinho, tem um comitê hidrográfico de São Paulo que está lá fazendo estudos para pegar a água do rio Itatinga e Itapanhaú, para abastecer a Zona Leste de São Paulo. É verdade. E abastece em Bertioga. Da mesma forma, o rio Mambu, que abastece Itanhaém e Peruíbe, ele nasce lá em Parelheiros, bairro de São Paulo. Quer dizer, também tem estudo para isso. Por isso que eu digo que a gente tem que pressionar. Saiu uma matéria que o Vale do Ribeira, as reservas do Vale do Ribeira, corresponderiam a 2 ou 3 cantareiras. As reservas do Vale do Ribeira. Então, tem muita água lá. Na verdade, eu acho que faltou planejamento e investimento real, né, de levar a água daqui para lá, de lá para cá, essa mobilidade. Nós temos que fazer intervalo, não é verdade? Que hoje nós não podemos passar do tempo como fizemos ontem. Não é verdade? Como é que o cara faz o programa, dá 1h15 às 12h15, o cara fica passando o tempo. Só que antes de fazer o intervalo, o vereador Lascani, ele apresentou um projeto que isenta da cobrança do IPTU, isenção total do IPTU e taxa de remoção de lixo, essa coisa toda, além de ISS para os comércios, dos imóveis que foram atingidos pelo avião que transportava o Eduardo Campos, que caiu ali na Baía de Abril. E eu preciso falar isso porque, inclusive, o Juarez, nós íamos trazer o Juarez essa semana, mas em razão da nossa pauta em final de ano, a gente preferiu trazê-lo no início do ano. Quando aconteceu esse acidente, eu fui o primeiro programa a trazer o Juarez, que é dono da academia, que foi o que trouxe a maior preocupação. E o Juarez, neste lado, estava o João Vilela. E eu disse para o Juarez, Juarez, se vocês não se coçarem, vocês vão ficar a ver navios. Eventualmente um ou outro aí pode fazer um acordo e tal, mas vocês não vão ser indenizados. Ver navios, vocês não vão, avião, né? Vão ficar ver navios e não aviões. E vocês, ainda disse aqui, aproveita, vai no Márcio França, né, que era tão ligado ao Eduardo Campos, vice-governador, pega o Paulo Alexandre, aproveita que Geraldo Alckmin, negócio de eleição, e eles tentaram e não conseguiram. Uma família fez um acordo. O Juarez já mandou todo mundo embora, tá cheio de compromissos, dívidas. Uma pessoa que mais de 60 anos, quase 70 anos, o cara chega... Eu até me emocionei aqui no dia que eu fiquei pensando, se acontecesse comigo, né? Você tem a tua casa, aí cai um avião, você tem quase 70 anos, sua vida... Poxa, você tá ali na tua vida, de repente muda tudo e ninguém resolveu. O filho do Eduardo Campos esteve aí em Peruíbe outro dia, o irmão do Eduardo Campos foi lá visitar, mas disse, olha, vocês têm que procurar a justiça e tal. Aí o avião, ninguém fala mais de quem que era o avião, quem era o responsável, né? Até o Márcio França, na época, disse, documento de avião fica dentro do avião, tal. Quer dizer, então, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho a todos os personagens, né, alguém tem que fazer alguma coisa por essas pessoas. Que se ninguém mais fala nada, o avião caiu, destruiu famílias e ninguém fala mais nada. Então, não sei se Paulo Alexandre tem telefone lá de alguém lá da família do Eduardo. Alguém tem que se responsabilizar, porque se eles ficarem à mercê dos donos do avião, estão ferrados, porque é uma empresa que é laranja, que vendeu para o outro, que não pagou e não sei o quê. Quer dizer, um verdadeiro
Isso chama-se truqueiro, né? O cara vendeu aqui, passou para o outro, quer dizer, nunca vão localizar. Então fica aqui a minha solidariedade às famílias. O projeto é importante, mas não é isso que eles querem. Não adianta ter isenção de IPTU de uma casa que o cara precisa reconstruir. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do... Opa! Falhou. É Ozan. Meus amigos da Ozan, grande Fábio Garibe, o rei do gel. E você sabe que eu até fiquei sabendo uma curiosidade, eu sempre falei aqui que o Fábio Garibe jogava com a camisa 10 do Jabaquara, mas ontem fiquei sabendo que ele agora vai assumir o gol. Sabia que ele é goleiro? O Fábio Goleiro, Garibe? Fábio? Acho que é a puta de um goleiro, vai. E ele tem uma técnica, né? Ele usa o gel pro cabelo ficar... porque é mais uma forma de, né? A bola vai, ele dá uma... O grande Fábio Garibe. Os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana. Você tem Ozan lá no teu sindicato? Tem o pessoal lá que faz Ozan, né? Importante, viu? Não, é super importante, é mais uma segurança. Pô, o cara, olha, às vezes a pessoa fala, mas vou morrer, vou atrair. Não, é uma preocupação. Primeiro porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é que vai embarcar. O único investimento que você sabe que vai usar. Não é? Não, e o pior é que nem cunhado que não faz Ozan. O cara quando morre, te dá cunhado na vida já dá um puto... Você tem cunhado, Rafael? Cunhado, tenho um cunhado e uma cunhada. Você pensou muito, pô. Ele já nem conta como família, cunhado, né? Mas cunhado é assim, durante a vida ele já te dá um trabalho. Aí quando morre, alguém tem que ir lá liberar o corpo, preparar documento, não tem isso, reconhecer e ainda pagar o caixão. Então, um cunhado bom é aquele que faz Ozan.
E um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. Tá lá o Paulão e o Marcão. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! O João tá feliz que o Tite assumiu o Corinthians. Ele era fã do Tite, o João. Grande João, corintiano, que vai assistir todos os jogos do Corinthians no ano que vem. Promessa que ele fez. Caso o Corinthians se sagre campeão, ele vai assistir todos os jogos do Corinthians. Olha, só para um registro aqui, foi aprovado na Câmara de Santos ontem o subsídio ao transporte coletivo. A empresa que vai administrar o sistema receberá 22 milhões de subsídio a partir do próximo ano. Olha, belo subsídio. Né? Da prefeitura? É. Para segurar o... Qual o retorno? Qual o retorno? Não faz pergunta Não vai- difícil. Não, Não faz verdade, pergunta porque- difícil. Eu sei que está aqui, ó. É para não aumentar o preço. Não, né? peraí, então. O objetivo do subsídio é controlar o preço da passagem, que há 4 anos está fixado em R$ 2,90. Então eles vão mandar. Pô, mas 22 milhões é dinheiro, hein? Vai mandar 22 milhões dividido por 12, quase 2 milhões por mês. Tem o Conselho Municipal do Transporte também? Tem, presidido pelo Ariovaldo Feliciano. E o meu amigo Antônio Carlos da Atmas está lá no conselho. Está lá também. Está lá no conselho. Ele não é, ele é contra, mas já foi aprovado pela Câmara. Mas o conselho me parece que... O conselho não. Algumas entidades do conselho... Era contra. Eu só discordo do Marcos de Ross, que diz que, queiram ou não queiram, o sistema de transporte funciona em Santos e faz 4 anos que a tarifa não é reajustada. Não funciona tão bem assim. Nós temos diversos problemas. Não é que, olha, um baita de um... Tem muito problema. Inclusive eu trouxe aqui o Luciano Max. Fosse tão bom, a gente deixava o carro em casa. Né? Não é Até verdade? porque é tudo pertinho. Inclusive, Fosse nós bom, perdemos a usava o oportunidade carro. do seletivo, que muita gente deixava. Exatamente. Hoje o serviço seletivo é uma porcaria. Não está tão seletivo assim. Eu não uso seletivo, eu uso Busão. o busão quando preciso, trabalho perto de casa, então eu consigo ir a pé para o trabalho, mas eu uso ônibus eu trabalho com movimento de moradia, com pessoas que pegam ônibus sempre e os relatos não são de que o transporte está perfeito, nem de que é uma maravilha. Como o Marquito falou, se fosse bom a gente deixava o carro em casa. Mas assim, o Wi-Fi que não funciona, a questão da acessibilidade. O Luciano disse isso aqui. Todos têm, mas vira e mexe os elevadores não funcionam. O próprio preço da passagem, né? Santos tem trajetos curtos. Então, Linear, será que... exatamente. eu não tenho ciência de qual foi o cálculo feito para esse subsídio de 2 milhões. Por isso Na eu realidade, perguntei do conselho. Porque você onera o município... Você tem que ver como é que é? A apresentação da planilha. tarifa. A planilha da tarifa. Então, mas aí eu vi uma sessão na primeira votação, alguns vereadores lá, que eu também não consigo entender isso, alguns vereadores reclamaram, porque nunca veio a esta Câmara a planilha de preços do transporte. Eu me chamo a atenção, porque acho que não tem cabimento uma concessão pública que deve ser fiscalizada, a Câmara não tem acesso aos números. E você viu lá em São Paulo, a Prefeitura fez uma auditoria para saber se o preço que estava sendo cobrado era justo, em relação aos trajetos, ao preço do combustível, enfim, eles fizeram uma auditoria externa lá e descobriram que a passagem dá para ser reduzida. Dá para diminuir o preço da passagem em tantos centavos, não mexe no lucro da empresa, não necessita de que a prefeitura... Isso é real? É real, foi apresentado oficialmente pela prefeitura e vai ser documento para propor redução e renegociação com as empresas para as licitações que eles fizerem. Porque nesse caso aí, lógico, você deixa de aumentar o preço da passagem, você não está onerando diretamente o usuário, mas você está onerando o município. 22 milhões é dinheiro para caramba. Só quem não abre mão de nada nunca é o empresário. É lógico, ele tem que ganhar o dinheiro dele, mas a fiscalização deve existir para ver se o produto que ele está em Cubatão, oferecendo...
é subsidiado. A Márcia Rosa, acho que é 1,50 ou 2, ou, não vou falar o número que eu não me recordo agora. Eu fui muito contra porque, inclusive, o sistema de transporte no Cubatão também não tem nenhuma característica tão diferente. São Vicente não tem o transporte público, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não podemos mexer muito com essa questão, porque se bobear, ninguém vem para cá. Não tem empresa interessada. Quer dizer, se o serviço é tão ruim assim... Será que não tem? Na realidade, a gente primeiro que é um precisava... cartel, né? Então. Primeiro que é um cartel. É um cartel. Se desculpa, não tivesse, não estava... Estão me ouvindo, a mesma empresa não estava aí há décadas. Não, e mudam o nome da empresa, às vezes a razão social, mas na verdade... Os donos são os mesmos. Os donos são os mesmos. Você pode ter uma ou outra exceção, mas a realidade é essa. E eu não vejo problema em a municipalidade, o executivo, subsidiar. Desde que tenha o controle. Desde que você tenha controle da gestão da empresa. Agora, quando você não tem o controle da gestão da empresa, você vai botar dinheiro da municipalidade como? Então você tem a mesma opinião do Stanislau, que propôs... Ele diz isso? Ele propôs uma... Rafael, você vai chegar lá, Rafael. Calma, você vai chegar lá. Ele propôs que fosse... Cadê aqui? Fiscalizado, não. Tem outro nome aqui. Eu vou achar, peraí. Não é fiscalizado. É fiscalizado. Ele propôs... Controlar o... Não é controlar. Puxa vida, cadê exatamente o nome? Fugiu aqui. Mas ele queria que fosse houvesse os recursos? Não, uma fiscalização. Social, não é? Controle social. Ele queria que houvesse uma fiscalização. Isso aí eles não conseguiram aprovar. Eles não conseguiram aprovar. Uma auditoria, desculpa. Sim, que é o desculpa. É o que foi feito. O Evaldo propôs que houvesse em São Paulo. Foi feito. Ele propôs, ele não aprovaria desde que houvesse uma auditoria. Essa proposta da auditoria foi rejeitada. E então, não, a prefeitura vai mandar o dinheiro para a empresa e... Isso, Sabe-se Deus o que vão fazer com o dinheiro. 22 milhões, eu achei muito, viu? É muito. Não por isso é? que eu estou falando. Se você tiver Eu a gestão... achei muito dinheiro. Se você tiver a gestão, tudo bem. Você está fazendo isso em benefício da população que não vai ter reajuste de novo por tanto tempo. Não, mas como é que você vai fazer a gestão desse dinheiro? É verdade. A falta de transparência, né? Então, assim, a gente fica falando tanto de controle social, de democratização, acesso à informação, de participação popular. A prefeitura chamou a cidade para discutir, apresentar. Olha, esse valor, por quanto tempo a passagem não vai subir? Para esse ano de 2015, aí 2016 é mais 22. Porque não deixa de ser dinheiro público, né? Isso, porque é dinheiro público. Então você tem, primeiro, a questão da informação. Depois, a gestão desse recurso. É verdade. Né? Como é que tudo bem, a maioria das pessoas fala, para mim tá bom, só de não aumentar o valor da passagem é a prefeitura que está pagando. Às vezes ele não tem ciência de que é o recurso Eu ia dele falar mesmo. isso, black box, né? Como é que chama os black blocks? Black blocks, é isso? Black blocks. Esses caras não vão poder mais se manifestar, porque eles brigaram por causa dos 20 centavos. Não vão aumentar 20 centavos, mas mal sabem eles que está saindo do bolso deles, porque são 22 milhões de reais que o município deixa investir em algum outro tema. Alguma coisa, pode ser priorizado eu acho em que é outra muito coisa. dinheiro, são quase 2 milhões de reais por mês. E aí eu vou fazer aqui uma crítica. Por mês? Isso é por mês? Não, 22 milhões por ano. Quase por ano. 2 milhões por mês. 2 milhões dinheiro, por ano. né? É dinheiro, muito. Aí eu vou fazer uma crítica. Hoje, se você for em qualquer... Eu tenho certeza que ninguém vai dizer, a maioria não vai dizer, não vai reafirmar o que eu estou falando. Mas se você for em qualquer instituição que cuida de idoso e de criança, creches e asilos da cidade de Santos e perguntar para os dirigentes como é que está o valor de repasse do município para a instituição, todos vão reclamar. Agora no final do ano iam mandar um 13º, acabou não mandando, passou para 60%, virou 30% e as entidades todas estão diminuindo os atendimentos. E penso eu que a área social é uma área importantíssima, ela não pode ficar de lado. E tem uma coisa assim, né?
A gente acha que em Santos todo mundo anda de carro, as pessoas falam isso. Na realidade, tem um estudo de origem e destino, que acho que é do governo do estado, 45% de todos os trajetos em Santos são não motorizados, feitos por pessoas internamente. Então você tem ou bicicleta ou a pé, ou bicicleta. E dos 55 que são motorizados, quase metade é ônibus e carro. Então, assim, Santos tem aí uma porcentagem de 30%, 32% da população que anda de carro. Né? Não é esse número todo. Então, já assim, precisa investir no transporte público. E que não vai para o VLT. Dois terços da cidade usam transporte público, bicicleta ou andam a pé. E esses 30% que todo mundo está dizendo que vai migrar para o VLT, não vai migrar para o VLT. Não vai porque não vai atender. Por isso que você tem que aproximar empreendimentos de valor mais baixo para pessoas que optem ou não acessam esses apartamentos de 1 milhão, mas conseguem comprar um mais barato. A garagem em Santos custa de 40 a 50 mil reais, é a informação do próprio conselho. Então, na hora de comprar um apartamento de 600 mil com 3 garagens, 150 mil é garagem. Então, precisa levar quem não quer usar carro, ou quem já não usa carro, para um apartamento mais barato, próximo, no entorno do VLT. Porque quem está de carro hoje usa carro. Imagina você ter empreendimentos desses da praia, do lado do VLT. O cara vai ter 3 carros na garagem e não vai usar o Me parece que tem um projeto de revitalização da área ali da Vila Matias, do Mercado, da Vila Nova, por ali, nesse sentido. Porque parece que o VLT vai pela Campos Melo, né? Você mudou o trajeto, nós brigamos tanto. Ia ser na Conselheiro Neves, passou para Campos Melo. A área ali do Paquetá seria uma área... Acho que poderia acabar com aqueles cortiços ali, sim, eu acho que poderia ser parece que tem um projeto de revitalização habitacional. Habitacional não, habitacional. Torço para isso. Rafael, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Augusto, eu que agradeço. E Santos, a gente precisa ter mais espaços desse, de discutir outros pontos de vista, de discutir outras versões de pensamento da cidade. A gente tem aí um pensamento consolidado de que o santista gosta de varanda, só anda de carro, né? E a gente vê que às vezes não é assim. Então a gente precisa ter espaço como esse para discutir. Agradeço o convite. Muito obrigado. Marquito, ontem o Orlando Silva teve em Santos, né? Aliás, teve no Guarujá, teve em Santos, agradecendo a expressiva votação que teve e também compartilhando com os companheiros a eleição à Câmara Federal, né? É verdade, esteve por aqui agradecendo os votos e colocando o mandato à disposição das prefeituras aqui na região. Bom, um abraço a todos, Feliz Natal, bom Ano Novo, é um prazer participar mais uma vez do seu programa. Obrigado. Quer deixar um Feliz Natal, Ano Novo, Rafael? Sim, boas festas para todos, para o Marquito, aqui para o Augusto, para a família dele e para todos os santistas. Obrigado. Quero mandar um abraço especial a todos os amigos e a todo o pessoal que estava ontem lá com o Orlando Silva, uma pessoa simpaticíssima, um cara legal. Simples, um caráter muito diferente do que a gente vê na política e parabéns, Marquito, pelo partido que você comanda, ter quadros tão importantes assim para a sociedade. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.